Bom dia, turminha! Vamos para mais uma semana de atividades. Essa semana continuaremos com o assunto pronomes. Na semana passada, nós estudamos os pronomes pessoais do caso reto, oblíquo e também os pronomes de tratamento. Essa semana, trabalharemos os pronomes demonstrativos. O que são os pronomes demonstrativos? São aqueles que indicam a localização dos seres, tanto no tempo, espaço, que é o lugar, ou também no próprio texto, em relação às três pessoas do discurso, que nós aprendemos. Quais são as três pessoas do discurso? Primeira pessoa, que é aquela que fala, segunda pessoa, que é aquela com quem se fala, e terceira pessoa, que é aquilo de que se fala ou de quem a gente está falando também, tá? Então, o pronome demonstrativo, ele vai indicar a localização, ou seja, no tempo, pode ser no tempo atual, distante, no espaço, né, um lugar, se o objeto está perto, se está longe da pessoa que está falando, tá? Como também com quem eu estou falando, e também em relação ao próprio texto, que é quando nós nos referirmos a algo que já foi dito anteriormente, ou que vai ser dito ainda, tá? Então, eu trouxe aqui a tabelinha com os pronomes demonstrativos. Então, eu tenho aqui primeira, segunda e terceira pessoa, tá? Do singular, do plural. Singular e plural. Os pronomes demonstrativos, eles são divididos em variáveis e invariáveis. Por quê? Variável é algo que varia. E ela vai variar no quê? O pronome demonstrativo, ele vai poder sofrer mudança no masculino e feminino e também no singular e plural. Já os pronomes invariáveis, eles não se modificam, tá? Eles permanecem desta forma. Não tem uma forma para o masculino, uma para o feminino, tá? Uma para o singular e uma para o plural. Não, eles não se modificam. Então, vamos lá. Quais são os pronomes demonstrativos? Primeira pessoa, este, estes, esta, estas. E o isto, né? Que é o invariável, que ele não se modifica. Segunda pessoa, né? Com quem se fala. Esse, esses, essa, essas e isso. E terceira pessoa, né? Que é de quem estamos falando. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Tá bom? Então, esses são os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos, eles podem aparecer combinados com a preposição em e de. Como assim, professora? Então, por exemplo, se eu pegar a preposição de, tá? E juntar com o pronome demonstrativo este, então vai dar deste. Então, deste, desta, que é juntado com esta, de mais esta, e disto, que é o de mais o isto, tá bom? De segunda pessoa, que são esses daqui, ó, juntando com a preposição de, desse, dessa, disso. Terceira pessoa, tá? Daquele, daquela e daquilo. Já com a preposição em, então fica neste, nesta, nisto, nesse, nessa, nisso, naquele, naquela e naquilo. Bom, então esses são os pronomes demonstrativos que podem aparecer combinados com essas duas preposições. Agora, quando usamos os pronomes demonstrativos? Então, vamos lá. Mas quando eu uso este, esse ou aquele? Em relação ao espaço, ao lugar. Então, vamos lá. Quando o objeto está perto da pessoa que fala, ou seja, da primeira pessoa, usamos este, esta e isto. Quando está próximo da segunda pessoa, que é com quem a gente fala, eu uso esse, essa e isso.
E quando o objeto está longe da pessoa que fala, que é a primeira pessoa, e da segunda pessoa, que é com quem se fala, eu uso aquele, aquela e aquilo. Então, olha aqui no exemplo, fica bem claro. Por que eu usei esta caneta aqui, é azul? Eu usei esta porque fica claro que a caneta está perto da pessoa que fala, da primeira pessoa. Agora aqui, por que usei essa sua caneta é vermelha? Porque agora a caneta, ela está perto da pessoa com quem se fala. Então, segunda pessoa, eu uso essa. E aqui, ó, aquela caneta lá é preta. Por que eu usei aquela? Porque agora a caneta está longe da pessoa que fala, que é a primeira pessoa, e longe da segunda pessoa também, que é com quem se fala, certo? Em relação ao tempo, tá? Quando que eu uso este, esta e isto? Quando indicar um tempo presente, tá? Em relação ao momento que se fala. Olha o exemplo aqui, ó. Este ano serei aprovado no vestibular. Por que eu usei este? Porque é o ano, tempo presente. Agora, é diferente que quando eu quero falar um tempo passado, só que próximo. Aí eu uso esse, essa e isso. Olha o exemplo. Esse ano que passou foi ótimo. Por que eu usei esse? Porque é um passado próximo, ocorreu faz pouco tempo. Agora eu uso aquele, aquela e aquilo quando indicar um tempo bem distante, tá? Anterior ou também posterior ao momento que se fala. Então, olha aqui, em 1994, o Brasil foi tetracampeão. Aquele foi um ano inexplicável. Por que aquele? Porque é um tempo bem distante, tá bom? E o último é em relação ao texto, tá? Quando algo que já dizemos, né, já foi dito no texto. Então, quando eu uso este, esta e isto, refere-se geralmente a algo que vai ser dito ainda, que vai ser falado no texto ainda. Então, olha o exemplo. Seu problema é este. Você fala demais. Por que este? Tá? Porque é algo que vai ser dito ainda. Qual é o problema? Você fala demais. Agora, quando eu quero me referir a algo que já foi dito, eu uso esse, essa e isso. Você fala demais, João. Esse é o problema. Então, agora o problema já foi dito. Então, eu uso esse. Diferente de aquele, aquela e aquilo, que vai indicar um elemento referido anteriormente ao outro, tá? Então, olha, chegaram Marcos e Paulo. Este é meu primo. Este quem é? É Paulo, que está mais próximo. E aquele meu amigo. Por que aquele? Porque agora estou me referindo a Marcos, tá? Que já foi dito anteriormente, mais distante aqui. Então, eu uso aquele, tá bom? Aqui eu trouxe uma tirinha com exemplos do uso do pronome demonstrativo. Eu já estou pronta. E você? Que roupa vai vestir? Esta camiseta aqui. Essa calça que está aí, embaixo dessa almofada. E onde estão aqueles tênis que estavam lá? Então, vocês vão ver que eu usei o esta camiseta aqui, porque agora o objeto está próximo de quem? A camiseta, tá? Então, olhem bem, não precisa ter imagem, tá bom? Quando eu me refiro aí, na frase mesmo, você já consegue identificar se o objeto está próximo ou não da pessoa que fala. Ou está próximo da pessoa com quem se fala, ou está longe tanto da pessoa que fala quanto com quem se fala, certo? Qualquer dúvida, eu e a professora Marta estamos à disposição, tá bom? Para tirar as dúvidas em relação aos pronomes demonstrativos. Então, vamos aos exercícios, que aí vocês vão entender melhor. Exercício 1. Vocês vão circular nessas frases os pronomes demonstrativos.
Então, cada frase vocês vão só circular os pronomes demonstrativos. Então, é só vir aqui na tabelinha, que eu já passei para vocês, e olhar quais são os pronomes demonstrativos, tá? Cuidado que pode ter também esses pronomes combinados com as preposições. Segunda questão, vamos lá, para a segunda. Entre parênteses aparecem 2 pronomes demonstrativos. Vocês vão completar com o que preenche corretamente. Então, não me preocupa, mancha que tenho no rosto. Esta ou essa? A mancha está no rosto de quem? Da pessoa que fala ou com quem se fala? Então, vocês têm que olhar lá na tabelinha para vocês verem, tá bom? Qual que se encaixa melhor nessa frase e completar. Vocês vão fazer isso com todas as outras. Terceira questão. Vocês vão completar agora com pronomes demonstrativos também. Todas essas frases, tá bom? Vai ver a que se encaixa melhor. Qual se encaixa melhor? Quarta questão. Vocês vão completar as frases aqui com esses pronomes do quadro. Nós temos aqui pronomes demonstrativos. E vocês vão completar todas essas frases com esses pronomes do quadro. Próxima, vocês vão ler a tirinha e vão responder a quinta questão em relação ao primeiro quadrinho, tá? Quais são os pronomes usados no primeiro quadrinho e como se classifica? Pode ter pronome de tratamento? Pode, nós já aprendemos, tá? Pode ter pronome pessoal? Quem sabe? B. O que o emprego do pronome senhor revela quanto ao tratamento e ao relacionamento dos interlocutores, de quem está participando aqui do diálogo? C. A quem se refere a palavra nos? Então, olha aqui, tudo no primeiro quadrinho. Quem é o nos aqui? Sexta questão, ainda no primeiro quadrinho. O emprego do pronome demonstrativo essa, que está presente no dessa, que é o de mais essa, se refere a quem? Então, dessa, quem é o dessa? Leia novamente o primeiro quadrinho para responder. Sétima questão. Vocês vão ler essa frase, olha, dê esse pacote tão lindo para sua namorada. Então, a partir do uso do pronome esse, responda se o pacote está perto da mãe ou do filho. Lembre-se que essa fala aqui, ó, dê esse pacote tão lindo para sua namorada, é a fala da mãe. Então, gente, o pacote está perto de quem? Da mãe ou do filho? Tá? Então, só vocês olharem bem qual foi o pronome usado. Oitava questão. Vocês vão completar com o pronome demonstrativo adequado. Tá? Então, vocês vão olhar aqui entre parênteses qual desses 3 que se encaixa melhor na frase. Isso vocês vão fazer com todas, A, B e C. Nona questão. Vocês vão ler o título e também a linha fina de uma notícia e vão responder aqui, ó. Quais são os pronomes utilizados nesse título, tá? A que esse pronome se refere? Tem mais de um pronome? Pela pergunta, eu acho que não, é um pronome só. Então, a que esse pronome se refere? Então, vocês vão copiar na letra A qual é o pronome usado aqui e a quem ele se refere. 10ª questão. Vocês vão ler as frases e vão completar com o pronome demonstrativo, tá? Ele pode estar sozinho ou também combinado com uma preposição. 11ª. Vocês vão ler essa tirinha e vão responder a letra A, B e C, tá? Aqui a interpretação, olha, porque Calvin quer saber por que o sol se põe. A resposta que seu pai lhe deu é correta? Sim ou não? Vocês vão explicar. De quem é a fala querido no último quadrinho? Por que essa pessoa chama a atenção do pai de Calvin? C. Releia a frase. O sol está quente no meio do dia, por isso ele sobe alto no céu. A que o pronome isso está se referindo? Quem é o isso nessa frase? A quem ele está se referindo? Tá bom? Então, essas são as atividades dessa semana. Qualquer dúvida,
procure o professor responsável. Sextos anos da manhã sou eu, professora Fernanda, e sextos anos da tarde a professora Marta. Bom, boa semana, bons estudos e um beijão.